Oi, temperado! Você sabia que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo? Não é Ilana que está dizendo. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde, uma instituição com quem eu tenho várias ressalvas, mas costuma trazer dados sérios no que se refere à saúde mental. Muitas pessoas até não sabem que são ansiosas, mas procrastinam em função disso. E a procrastinação é justamente o mal que tolhe o seu potencial e lhe impede de fazer o que tem que ser feito. Eu sou Ilana Vieira, especialista em temperamentos humanos. Antes de entrarmos no que interessa, peço que inscreva-se no canal. Assim, estará apoiando o meu trabalho para que eu produza mais vídeos como esse. O que não lhe contaram sobre a procrastinação? Bom, a procrastinação, que é sinônimo de preguiça, nada mais é do que adiar o que tem que ser feito. E isso você encontra facilmente numa pesquisa no Google. Ocorre que a maioria dessas pesquisas não diz o motivo, o real motivo pelo qual as pessoas procrastinam. E eu vou te dar um exemplo para ficar bem mais claro. Suponha que você tem um amigo ou você mesmo tem a doença do diabetes. Então, o recomendável é que você não ingira doces e diminua a carga dos carboidratos. Você sabe, com a sua cabeça, com a sua mente, que não tem que comer os doces. Contudo, a sua mente sabe que não tem que ser feito, mas você não tem vontade de fazer o que precisa ser feito. As pessoas procrastinam, você procrastina por conta disso. Sabe o que tem que ser feito, só que não tem disposição, não tem vontade. Você sente uma antipatia pela tarefa, você não sente simpatia por fazer aquilo. Essa é a maior causa da procrastinação. Você não sentir simpatia, mesmo que não esteja sentindo motivação, digamos assim. Sentir simpatia por fazer a tarefa não significa ter aquela vontade e disposição de acordar super animado. Não tem a ver com isso. Tem a ver em colocar os seus afetos para trabalhar. Quais são os 3 maiores efeitos negativos que toda pessoa que procrastina tem? Em primeiro lugar, a sensação de culpa. Se você sabe com a sua inteligência, com a sua cabeça, que não tem que fazer a coisa ou que você tem que fazer alguma atividade, mas não sente simpatia por fazer e acaba adiando ou colocando outra no lugar dessa que realmente tinha que ser feito, você fica com a sensação de culpa. Então vamos supor que tem um trabalho da escola para entregar, aquele relatório do trabalho para entregar. Você precisa fazer alguma tarefa em casa, lavar roupa, e fica adiando, procrastinando, a sensação de culpa invariavelmente vai bater no teu peito e aí você vai acumulando ao longo dos dias essa sensação de culpa e isso te deixa ainda mais desmotivado para parar de procrastinar. O segundo grande efeito negativo da procrastinação é a perda de oportunidades. Eu aposto que você já deixou de conhecer alguém importante, já deixou de ser notado pelas pessoas na sua faculdade, na sua escola, já deixou de encarar um posto novo no trabalho, uma nova oportunidade, já deixou de criar uma amizade nova e até de se relacionar com uma pessoa por procrastinar. Você não sabia se comunicar muito bem e procrastinou estudar sobre isso. Você não conseguia entregar as tarefas de casa, não conseguia ser pontual, enfim, alguma habilidade deixou de ser feita e você perdeu a oportunidade por ter procrastinado. O terceiro grande efeito negativo da procrastinação é a sobrecarga de trabalhos. Pense que hoje você tem 5 tarefas para fazer dentro de casa. Se procrastina e deixa para amanhã, já vão ser 7 tarefas. Talvez na quarta, 10 tarefas. E isso vai te sobrecarregando. Pessoas que procrastinam acabam elevando ainda mais o seu estresse, ficam ainda mais irritadas, ficam ainda mais estressadas do que aquelas que têm um monte de coisa para fazer, mas que se empenham arduamente para concretizar. Numa soma total, a sua quantidade de tarefas só aumenta, a sobrecarga vai ficando cada vez mais pesada. Há também os 3 grandes vilões da procrastinação, a começar pelas redes sociais viciantes.
Eu aposto que quando você está no seu trabalho, na primeira oportunidade que tem é abrir seu celular, desbloquear o seu celular, ir no Zap e ir naqueles grupos para ler algumas mensagens antigas. Eu aposto que você abre o seu Instagram lá na aba do Reels, no feed, fica rolando para baixo em posts intermináveis e posts de pessoas que não acrescentam em nada à sua vida, ou talvez perca muito tempo no TikTok, que é uma rede social feita para te prender. Então, cada vídeo que você passa tem uma proposta diferente, te cativa de um jeito e te prende lá por horas seguidas. Enfim, o primeiro grande vilão da procrastinação são as redes sociais e nós ainda nem temos dimensão dos impactos negativos que elas surtem em nossas vidas, até porque há pouco tempo começamos a utilizar, há 5, 10 anos, daqui a 20, 30 anos, quando as pessoas se sentirem fracassadas, quando virem que não estão realizando, que não realizaram os objetivos. E até hoje em dia nós vemos que o nível de educação, o QI dessa nova geração não está ultrapassando o da geração passada. E muito provavelmente, aliás, eu tenho quase absoluta certeza que as redes sociais estão influenciando diretamente nisso. O segundo grande vilão da procrastinação é a motivação baixa. Lembra do início do vídeo que eu falei? Quando uma pessoa não sente simpatia pela tarefa, ela não consegue cumprir, ainda que saiba que tem que fazer? Pois é, a motivação baixa muitas vezes está ligada à imaturidade. Há uma escala de progressão de maturidade do ser humano e que, ao passo em que nós vamos amadurecendo, fica mais fácil de realizarmos tarefas que antigamente achávamos muito difíceis, exaustivas ou chatas. Portanto, quanto mais imatura a pessoa, mais ela procrastina e menos motivação ela tem de fazer o que precisa ser feito ou de cumprir algum objetivo, algum sonho que tenha. O terceiro grande vilão da procrastinação são as desculpas abundantes. Você vive colocando embargo, dificuldades, empecilhos para o que precisa ser feito. Eu não vou começar a ler o livro não, porque eu não tenho dinheiro para pagar um livro e eu não gosto de ler PDF na internet. Esse é um clássico. Você não começa os exercícios físicos porque pensa, não tenho roupa para ir à academia. Sendo que poderia ir com uma roupa comum, uma roupa que você tem em casa, mesmo surrada, mesmo velha. Acredite, ninguém vai prestar atenção em você. Você vive colocando desculpa que não pode se exercitar por não ter dinheiro para ir à academia, mas quantas pessoas conseguem malhar de casa, conseguem correr na rua? Enfim, as desculpas intermináveis são um dos grandes vilões da procrastinação e lhe impedem de alcançar o seu potencial. Eu trouxe para você 3 dicas de ouro para alcançar o seu potencial, que com certeza é reduzido por esse mal da procrastinação. A primeira dica de ouro é a ambientação. Acredite, eu faço isso até hoje, mesmo após anos que comecei a perceber que isso funcionava na prática e depois de ver que muitas outras pessoas também falavam sobre isso. Vários pesquisadores, estudiosos do assunto, intelectuais. O que significa essa ambientação? A partir de hoje, haja como se você fosse fazer a tarefa. Arrume o seu ambiente como se aquilo fosse se concretizar. Vou te dar um exemplo para ficar bem mais claro. Eu sempre tive muita preguiça de comer frutas. Gente, se você soubesse o quanto eu procrastinava, era do nível de comer chocolate de manhã, de tomar Nescau de manhã, no lanche e à noite, 3, 4 copos por dia com biscoito, porque eu tinha preguiça de descascar, de preparar as refeições. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu colocava a faca do lado da fruta lavada, em cima de um prato e deixava na mesa. Por quê? Porque aquilo era uma ambientação. Eu agia como se fosse de fato cortar o alimento. Eu já deixava tudo preparado para quando eu chegasse da rua, para quando chegasse a hora, eu visse ali o cenário pré-pronto e aquilo fizesse surgir uma inclinação. E também aquilo fazia com que o meu cérebro entendesse que de fato a atividade seria concretizada. Um outro exemplo,
Se você precisa ir para academia e está com muita preguiça, separe a roupa que vai usar, deixe o sapato bem na frente, arrume o seu cabelo, chegue a vestir a roupa. Isso é ambientação, é você deixar as coisas preparadas, o cenário preparado, para que o seu cérebro vá entendendo que aquilo vai acontecer. Sabe por que quando você tem marmita é muito mais fácil de seguir com a dieta? Porque tá pronto. Então o teu cérebro não cria dificuldades, é só tirar, descongelar e comer. Essa lógica da marmita nós temos que aplicar em todas as áreas da vida. Vamos marmitar a nossa vida. A segunda dica de ouro para quem quer parar de procrastinar é a técnica Pomodoro, muito utilizada por estudantes, que é você estudar por 25 minutos muito focado e depois pausar por 5 minutos. A minha proposta é um pouco diferente. Em vez de ficar 25 minutos, simplesmente pense que você vai pausar, independentemente do tempo. Então, se você tem muita preguiça de ler, pode aplicar a técnica seguinte: vou ler por 5 minutos e pausar por 5 minutos. Eu vou fazer 10 minutos dos exercícios e parar por 5 minutos. Você não precisa passar os 25 minutos, até porque, sendo sincera, é muito difícil de sair do estado zero para 25 minutos da tarefa. Uma pessoa que não está habituada a ler, nossa, eu nunca falaria para ela para tentar ficar 25 minutos lendo. Então, a partir de hoje, sempre pense o seguinte: eu vou fazer essa tarefa chata, mas eu vou pausar daqui a pouquinho. Pode até colocar um alarme no seu celular para facilitar. Isso ajuda muito a vencer a procrastinação. E a terceira dica de ouro para alcançar o seu potencial é a divisão estratégica. Mais uma vez, o objetivo aqui é enganar o cérebro. É ele entender que não vai ter tanto trabalho assim, que não vai ser tão difícil realizar a atividade. E essas são dicas mais iniciais. É claro que chega um momento que a pessoa nem se preocupa no quão difícil vai ser, no quão difícil a tarefa vai custar, mas são pessoas que já têm um hábito, anos, vencendo a procrastinação, fazendo o que precisa ser feito. Agora é para você que está com sua vida paralisada em algum aspecto, ou para você que quer melhorar numa área específica. Ah, Ilana, você pode me falar, eu consegui melhorar em muitos campos, mas nesse aqui eu ainda estou estagnado. Então pode começar com essas dicas de ouro que vai funcionar. Como é essa divisão estratégica? A partir de hoje, desmembre todas as tarefas que for fazer e que te dão um pouco de preguiça. Não é lavar roupa, é apenas lavar 2 peças de roupa. Você não precisa estudar 3 capítulos do livro, basta ler a primeira página. Tá me entendendo? Quando você divide a tarefa estrategicamente, você passa a mensagem para o cérebro que não é tão difícil assim. Eu conheço uma pessoa muito querida, por sinal, que aprendeu essa divisão estratégica comigo, e certa vez nós estávamos saindo, voltando de um evento no carro, e ela falou: Lana, o que eu tenho feito? Eu digo para mim mesma que só vou para academia fazer esteira. Chegando lá, eu digo que só vou fazer o próximo exercício. No exercício, somente a primeira série. E quando chega no final do treino, de tanto dividir estrategicamente as tarefas, ela consegue cumprir tudo. Seguindo essas dicas de ouro, você será capaz de reduzir 46% da procrastinação, como prometido no título do vídeo. Agora, se você quer ir além disso e alcançar a casa dos 90%, sugiro que você conheça o curso IDP, que desenvolvi especialmente para quem sofre desse mal. Ao longo da minha vida, também tive vários problemas por conta desse mal. Ficava efetivamente paralisada. Para vocês terem uma noção, em 2016, por mais de uma vez, eu cheguei a pagar a academia por 3 meses e não fui. Simplesmente não conseguia vencer a procrastinação para ir. Em função disso, passei a me debruçar em tudo quanto é livro, inclusive materiais em inglês, e reuni os melhores ensinamentos sobre o assunto. Esse aqui é o lindíssimo e importante IDP. Vou falar com vocês sobre o conteúdo dele. Bom, no módulo 1 eu falo por que a procrastinação acontece.
Neste vídeo de hoje eu dei a primeira introdução, né, os primeiros assuntos, mas ainda muita coisa para aprofundar e é o primeiro passo para quem quer mudar. Se você não entende o porquê, como acontece, você não quer nem saber de resolver. O módulo 2 são os planos, né? Como você vai executar isso tudo que tem procrastinado, qual é a forma, qual é a reprogramação mental. Já no módulo 3 eu falo especificamente sobre as técnicas secretas contra ela, muito interessantes, e o módulo 4, algo mais específico, porque cada temperamento procrastina do seu jeito e pode mudar, e pode não, e melhora efetivamente com direcionamentos específicos de acordo com os seus próprios atributos. E por fim, um aulão extra, os 5 segredos da motivação vencedora. Só esse aulão tem por volta de 1 hora de conteúdo muito interessante e completamente diferenciado sobre o tema. Caso tenha interesse, o link para aquisição está disponível na descrição deste vídeo. Mas não perca tempo, pois a qualquer momento posso encerrar as inscrições para a abertura de um novo projeto, como aconteceu com outros cursos. Então é isso, temperado, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. E mesmo que opte por não fazer parte da turma do IDP, ainda assim poderá otimizar bastante a sua rotina com o que foi dito aqui. Tchau, tchau!